A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Quero louvar ao Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na casa do Senhor para aprendermos mais uma porção da sua palavra. Eu quero glorificar ao Senhor, pois nós estamos alegres, mesmo em meio a todas as circunstâncias que têm nos rodeado, estamos alegres. Fizemos uma visão assustadora, triste, vamos se dizer assim, acerca da nossa ceia, porque a primeira ceia longe do templo, mas não foi tão ruim assim. Eu creio que assim como eu, cada um de vós teve a sua experiência ímpar na sua casa. Estamos aqui mais uma vez neste culto para adorar. Você adora aí da sua casa e nós adoramos aqui. Vamos dar início a esse trabalho, orando ao nosso Deus e agradecendo por mais uma oportunidade que Ele nos concede. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de amor e bondade, nós queremos louvar ao Senhor, Pai, por todos os teus feitos, por todas as tuas maravilhas. Te louvar, Senhor, até mesmo por essa ceia diferenciada, a qual o Senhor nos preparou desta forma, Pai. Queremos te louvar pela nossa família reunida. Queremos te louvar, meu Deus, por mais uma noite que o Senhor nos concede, pelo dia que já se passou, pelos livramentos que o Senhor permitiu que chegasse até cada um de nós, Pai. E agora estamos aqui, Senhor, dentro da tua casa e os teus filhos dentro dos seus lares, Pai, prontos para aprender mais uma porção da tua palavra. Usa, Senhor, o nosso pastor como canal, como instrumento de bênção nesta noite para nos ensinar, Pai, aquilo que precisamos aprender pelo poder da tua palavra. Fica conosco e toma a direção deste culto, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor, a nossa irmã Tati, os hinos da harpa. E você aí, pegue a sua harpa na sua casa, no seu sofá, rodeie com o seu filho, com a sua filha, com a sua esposa e adore ao Senhor, adore com alegria. Amém? Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Vamos louvar com o hino da harpa de número 442. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver naquele dia. Então eu hei de receber em Cristo galardão. Oh, que prazer!
445. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chega a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus pela pessoa de Jesus Cristo, pois Ele vive. Ele vive e é por Ele viver que nós estamos aqui, desfrutando dessas oportunidades, porque Ele veio, morreu por nós e agora está vivo novamente nos altos céus com o Pai, para nos darmos a liberdade de poder adorar o seu nome. Nesta noite, vamos continuar glorificando e enaltecendo o nome santo do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus, para passar para o nosso pastor estar assim fazendo a vontade do Senhor. Pai, nós queremos te louvar, Pai, por mais essa rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido, Senhor. Continua, meu Deus, na direção desse trabalho, continua a falar aos nossos corações. Queremos te agradecer, meu Deus, que em meio a esse enclausuramento, Senhor, o Senhor tem nos surpreendido, o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Vai de encontro, Senhor, cada um dos lares, cada uma das famílias, vai de encontro os profissionais que trabalham na saúde, médicos, enfermeiros e todos que estão envolvidos, Senhor, nessa boa obra de salvar almas dessa enfermidade, dessa
pandemia, Senhor, que tem assolado as nações, Pai, vai de encontro à vida de cada um dos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu estou grato a Deus por estar mais uma vez aqui com a igreja do Senhor Jesus. Estamos felizes porque Deus nos dá a oportunidade de estarmos adorando ao seu nome. E conforme o Sidney falou aqui, o último domingo foi bem diferente, né? Principalmente para nós que estamos bem envolvidos na ministração do culto e tudo, mas foi glorioso, foi uma ceia abençoada, e ouvimos uma palavra abençoada pelo nosso pastor Paulo Lucas Sacramento, e a ministração da ceia foi algo emocionante, né? A ceia, ela sempre traz um sentimento bom no nosso coração, na nossa alma. Isso é maravilhoso, poder estar na presença do Senhor Jesus, aonde quer que esteja, se na casa, e aí os irmãos prepararam ali uma mesa, o outro preparou um banquinho, colocou ali seu vinho, seu pão, e reuniu a sua família, e foi uma experiência muito boa, bem positiva, e Deus possa continuar nos dando graça, né? Que seja, apesar de ser boa, mas que seja apenas essa, né? Que nós na próxima já possamos estar aqui juntos para a glória de Deus. Quero continuar pedindo aos irmãos que não se descuidem em nenhum momento da higiene das mãos, da limpeza, não se descuidem em nenhum momento da máscara. Você pode estar usando a máscara, pode se proteger ficando em casa. Os nossos irmãos aí da zona de risco, né, da terceira idade, podem ir aí se resguardando de tudo, para que a gente sabe que o melhor remédio para que não haja essa proliferação acentuada é a quarentena, é ficarmos em casa. E se você aí está tendo essa oportunidade de ficar em casa, ainda que forçado, ainda que contra a sua vontade, mas peça graça a Deus, e eu creio que nós em breve estaremos aí dando a volta por cima em tudo isso, e possamos cantar o hino da vitória em nome de Jesus Cristo. Isso é a bondade de Deus para com nossas vidas. Eu quero também agradecer aos irmãos, não é, que têm aí nos ajudado com os alimentos. Nós tivemos aí bastante pessoas buscando cesta, e quero dizer para você, meu irmão, minha irmã que está aí na sua casa, você que é membro desta congregação, está precisando de alguma coisa, de algum alimento, de alguma necessidade básica, uma pasta de dente, alguma coisa para a sua casa, nos procure, e nós vamos atrás de recursos, e nós vamos atender a necessidade dos irmãos. Não temos isso em estoque aqui, mas o irmão, sem a devida atenção e sem a sua necessidade suprida, você não ficará. Eu te garanto que nós vamos em busca de ajuda, e nós vamos atender a todos os irmãos que nos solicitarem, porque este é o propósito da igreja do Senhor. Nesses últimos dias, principalmente nesse momento tão difícil para todos nós, né? Se alguém está com dificuldade, se alguém tem facilidade de estar continuando trabalhando, mas tem dificuldade em outra área, se alguém está tendo dificuldade na questão da alimentação, mas está tendo facilidade mais no tempo, e aí a gente o que sobra em mim vai faltando em você, e o que vai faltando em você vai sobrando em mim, a gente vai se ajudando até que ultrapassemos tudo isso, e a graça de Deus possa ser aí o elo pelo qual nós vamos estar passando unidos, né? Se não estamos reunidos no templo, mas estamos unidos em um só propósito, em um só Espírito. Então, fica aqui a minha fala a respeito disso, que você nos procure. Se você tiver alguma necessidade básica na sua casa, nos procure, e nós estaremos ajudando o irmão em nome de Jesus. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí na sua casa, no livro do Apocalipse, capítulo 2.
Queria agradecer a Tati por estar aqui conosco hoje, nos ajudando nos hinos da harpa. Tati é uma bênção, está sempre aqui conosco. Deus abençoe você, filha, seu esposo, sua filhinha. Que Deus dê graça a vocês e que nós possamos caminhar juntos aí para o reino de Deus, em nome de Jesus. Eu queria também fazer aqui um agradecimento, Sidney, para a irmã Zuleide. A irmã Zuleide, ela confeccionou na casa dela umas máscaras e doou para alguns dos nossos irmãos idosos aqui da igreja. Eu não sei se foi algo em torno de 40 ou 50 máscaras que ela confeccionou e fez essa doação para os nossos irmãos idosos. Minha irmã, Deus te abençoe. Dessas atitudes, né, que o reino de Deus é feito, que a igreja é feita, não tenha dúvida de que Deus te usou através desta boa ação que você fez, viu? Que Deus continue te abençoando, o seu lar, a sua casa, multiplicando na sua vida as bênçãos celestiais, em nome de Jesus. Muito bem, livro do Apocalipse, capítulo 2, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita, e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Tens perseverado e suportado o sofrimento de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonastes o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti, e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, ou dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Louvado seja o Senhor. Eu quero fazer mais uma oração aqui juntamente com você aí da sua casa, do seu lar, aí junto da sua família. Feche os olhos juntamente comigo, vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus por estarmos aqui, por você estar aí e por Ele estar conosco. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua santa e poderosa presença. O Senhor é magnífico, o Senhor é glorioso, o Senhor é bondoso, Pai. Não existe palavras em nós capazes de descrever a imensa gratidão que temos em ter o Senhor como nosso Salvador, o nosso Rei, o nosso Senhor. Portanto, Pai, diante da tua igreja, diante desse povo, Senhor, em casa, Senhor, nós aqui na igreja, transmitindo através desse meio de comunicação, a internet, esta palavra de incentivo aos corações. Te peço, Espírito Santo, que o Senhor fale aos corações, direcione esta palavra ao coração para que de alguma forma venha fortalecer a vida dos teus filhos, porque o teu Evangelho nos ensina a caminhar no nosso passo a passo, na vereda da vida entre os homens. O Evangelho nos ensina a dar um passo de cada vez, e sempre confirmando se realmente estamos no caminho da tua presença. Ó Pai, oro para que esse momento em que estamos falando a tua mensagem, ela possa penetrar os corações e trazer o resultado para o qual ela está sendo designada nessa noite. Eu te agradeço e te peço que seja assim, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro do Apocalipse é um livro muito conhecido, muito lido. Aliás, coisa que nos surpreende muito, os novos convertidos, quando eles aceitam a Jesus, adivinham onde é que eles querem ler o primeiro livro, o livro do Apocalipse? Eles querem ir para lá, eles querem ler o Apocalipse. Eu acho interessante isso, não é? Isso mostra esta curiosidade, né, do crente, do cristão, em saber
para onde o mundo está caminhando e poder fazer as comparações, estar atento, ligado, antenado com a volta de Cristo, isso é muito bom. Mas o Evangelho, ele não é um convite muito bom, porque ele nos deixa diante da cruz. O Evangelho é um convite à nossa crucificação. O Evangelho é um convite à nossa renúncia. O Evangelho é um convite à nossa luta diária contra nós mesmos. Portanto, o Evangelho é um convite ao sofrimento. A princípio, o Evangelho não é um convite agradável, não é um convite para ir em uma festa. O Evangelho é um convite a esmurrar o próprio corpo. O Evangelho é um convite a atravessar a vida totalmente contrário ao sistema mundano e com o coração aberto para a vontade de Deus. Isso é extremamente difícil, é um sofrimento, não é? Então o Evangelho é esse convite. Você já parou para pensar sobre o que a Bíblia chama realmente de vitória de Jesus? Porque olha só, dentro dos moldes que nós vemos hoje aí fora, né? Aliás, eu tenho no meu coração uma esperança, uma expectativa boa com relação a quando esse coronavírus acabar, não é? Se é que ele pode acabar, mas quando passar essa onda de quarentena, eu tenho uma expectativa boa em que as coisas, elas nunca mais, no coração das pessoas, elas possam ficar iguais, mas que eles possam ter um novo recomeço, uma nova vida, uma nova espiritualidade em Cristo Jesus. Então, o Evangelho que às vezes é verbalizado aí fora, ele é um Evangelho que contrasta muito com a vida de Jesus. Quando a Bíblia chama de verdadeira vitória de Jesus Cristo, não se encaixa muito, por exemplo, com o Evangelho triunfalista que às vezes a gente vê por aí. Portanto, você que está aí na sua casa, é interessante, é importante você fazer essa comparação para que cada passo que você der seja confirmado pela palavra de Deus. Por exemplo, no nascimento de Jesus, foi uma coisa que contrasta muito. Um filho de Deus, o Criador de todas as coisas, nasce sem ninguém quase perceber, em uma manjedoura, em um curral de animais, não é? Depois ele vai morar na região da Galileia, ali em Cafarnaum, não é? Em Nazaré. Olha só, aliás, Cafarnaum foi um tempo depois, mas em Nazaré da Galileia, ali na sua infância, Jesus vai morar num lugar sombrio, num lugar desprivilegiado, de pessoas importantes, né? À margem de tudo. Era um lugar distante, né? Até Natanael disse: pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré. Não é possível que Jesus tenha ido morar ali, não é? Então a sua vida foi cercada de pessoas que não eram tão importantes na sociedade. Os 12 escolhidos por Jesus, não é? A gente olhando assim a grosso modo, foi uma negação, não é? Quem escolheria um homem como Pedro para andar com ele, né? Quem escolheria um homem como o Simão Zelotes? Quem escolheria um homem desse para andar, não é? Com Jesus? Quem escolheria um Mateus, que era um cobrador de impostos, um publicano, né? Então Jesus escolhe homens comuns, pessoas comuns, não é? E aí ele vai na sua caminhada, no final do seu ministério ele é torturado, ele é morto, né? Esse é o vencer de Jesus, esse é o vencer do Evangelho. Aí Jesus vem, ressuscita, aparece para as mulheres, não é? Ele não deixa um recado para que alguém pudesse estar ali para ver quando a pedra fosse removida. E se as mulheres não vão cedo, ninguém não tinha nem percebido que ele tinha ressuscitado ali, ninguém tinha notado, pelo menos a princípio, no domingo de manhã. Apenas os devotos. Jesus não se preocupa se as pessoas que viram ele ressuscitado eram os próprios dele. Jesus não se preocupa se os magistrados, se os saduceus, se os fariseus iam inventar que aquilo era a conversa dos próprios dele,
porque ele não apareceu para mais ninguém, apareceu só para os deles. Então, olha só, Jesus não está preocupado com isso. Depois que ele volta para o céu, que ele é assunto ao céu, a igreja que fica, ela só passa por perseguição. É perseguição em cima de perseguição, é prisão, é morte, é torturado, são queimados vivos, são jogados às feras, são flechados, são fuzilados. Então, olha só, esse é o evangelho que nós estamos seguindo. Como é que a gente pode analisar esse evangelho de Jesus Cristo com o evangelho, às vezes, triunfalista, que se é pregado hoje? De lá para cá, a igreja só passa por perseguição. Esse texto aqui, que foi escrito por João, que estava exilado na ilha de Patmos, estava lá em quarentena, e essa era uma quarentena feroz, forçada, né? Ali o imperador dessa época chamava Domiciano, era um imperador cruel, desalmado, terrível, um verdadeiro inimigo da igreja. A igreja ainda não tinha liberdade para crescer, a igreja ainda não tinha liberdade para falar do amor de Deus livremente, porque esse imperador e tantos outros que sucederam não toleravam a diversidade de pensamentos, eles não toleravam que ficassem pregando uma outra coisa que não seja, que não fosse aquilo que eles queriam que falasse. Então eles não toleravam essa diversidade de pensamento, então eles impunham a sua vontade pela tortura, pela força física, e essa era a Roma da época, que dominava o mundo, e aí punha a sua força pela tortura, e pega João e leva lá para a ilha, para que ele pudesse ficar isolado, sem contato com a igreja, sem contato com os irmãos, sem contato com ninguém. Todo o império de Roma naquela época agia assim, referente aos cristãos. E aí a Bíblia diz que a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é interessante a gente fazer essa... Como é que Jesus... Então, dentro dos moldes hoje, Jesus estava mentindo. Porque o que se diz hoje que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é que a igreja não pode passar por perseguição, o crente não pode passar por dificuldades, as pessoas não podem enfrentar adversidades na vida, porque senão Deus não está com ele. Não era assim. Olha a tortura, olha o Império Romano subjugando as pessoas, olha a diversidade de pensamentos sendo contida, sendo podada pelos imperadores da época, e ainda assim Jesus não mentiu. As portas do inferno não prevaleceram, a igreja continuou avante, porque a igreja, o evangelho de Jesus Cristo, o reino de Deus, ele continua avante, independente da perseguição, independente da quarentena, independente se você celebra a ceia na igreja ou em casa, ou seja lá onde for, debaixo de uma árvore. O império de Deus, o reino de Deus, ele continua avançando, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Aleluia. Então olha aqui, porque todo império humano, ele é assim. Se você chega no poder, você quer se perpetuar no poder. Mesmo que para ficar no poder, você tenha que usar força física, você tenha que mentir, você tenha que manipular, você tenha que matar, você tenha que ser capaz de todo tipo de coisa suja. Por exemplo, nós estamos vendo o nosso país sendo jogado de um lado para o outro, e as pessoas, os governantes, alguns deles, e não vale a pena citar nomes, estão se aproveitando da oportunidade para se perpetuar no poder, para fazer política, para fazer nome, para se engrandecer. Imagina isso. Quando você chega no poder, o poder humano é isso. E o evangelho é essa luta, esse combate contra o poder humano. Porque quando a gente chega no poder, isso vale para todos nós. Quando se chega no poder, a vontade que dá é de permanecer lá e não sair desse posto jamais, se perpetuar ali. E quando você deixa esse poder subir acima da sua cabeça, aí vale a pena tudo: força física, mentir, manipular, matar. Os próprios religiosos da época, eles tramaram toda a morte de Jesus Cristo, o inocente Filho de Deus, porque se sentiram que o seu poder estava ameaçado. Olha como o poder humano é extremamente corruptor. E ainda tem gente buscando poder.
a grande questão do reino de Deus e a grande experiência que a pessoa tem que ter no reino de Deus é de ser apenas e unicamente servo de Deus. Somos servos de Deus. Estamos aqui para servir a Deus. Não estamos aqui para deixar o nome na história, para deixar a nossa marca por onde a gente passa. Não, a marca que tem que ter é de Cristo, a marca é do Evangelho. Você pode ver que aqui a gente pode ver a igreja crescendo no meio da perseguição e o Evangelho sendo disseminado. Por isso é que Jesus disse que é chegado o reino dos céus. Quando Jesus fala isso, ele está dizendo que naquela época, quando ele começou a pregar, é chegado o reino dos céus, ele estava colocando em xeque a legitimidade do governo de César, ou seja, o governo legítimo, né? Mas ele estava dizendo, olha, é quem governa legitimamente não é César, é Deus, é chegado o reino dos céus. E isso foi uma das manobras que os religiosos da época usaram para que Jesus pudesse ser morto por crucificação. Ele diz, olha, esse homem está se intitulando rei, quer tomar o trono de César. Então olha só, Jesus disse, é chegado o reino dos céus, né? Então ele estava dizendo, Jesus é o rei legítimo, o rei legítimo é Jesus. E a igreja de Jesus Cristo naquela época sofria por levar essa mensagem adiante, porque quando Jesus sobe para o céu, deixa o Espírito Santo para orientar os discípulos e consolar os discípulos. A palavra de Deus nos dá conta que eles seguiram avante com a mensagem, a mesma mensagem de Jesus Cristo. Jesus diz, ide e pregai. Aquilo que eu tenho falado, ensinem as pessoas e vivam, e preguem esse evangelho a toda criatura. E eles sofriam por levar essa mensagem de que Jesus Cristo era o rei legítimo. E esse reino de Jesus, como a gente está falando aqui bastante sobre o reino de Deus, e hoje não é um dia de falar sobre o reino de Deus, mas todo dia é também, o reino de Deus não se impõe pela força, o reino de Deus não se impõe pela ameaça, o reino de Deus, ele se impõe pela entrega, pelo perdão, pelo serviço. E era isso que a igreja primitiva naquela época fazia. Nesse reino não se mata, nesse reino se morre, nesse reino os governantes não são servidos, eles servem. Nesse reino a gente lava os pés uns dos outros, nesse reino a gente dá outra face. Nesse reino, a mão esquerda não precisa saber o que a direita fez. Nesse reino, tudo é direcionado para o serviço do reino de Deus. Não é para impor. O reino de Deus não veio para impor, não veio para mostrar força, não veio para coagir, não veio para ameaçar. Deus está trazendo através de Jesus um novo jeito de governar, um novo jeito, uma nova ordem. E o que é isso? O que é essa nova ordem que Jesus traz? Aquilo que é divino se manifestando como humano, mergulhando na história humana. Jesus veio para mergulhar na nossa história, para se tornar um de nós, para mostrar como é que se serve. Porque se o rei desce do céu para se tornar um de nós e mostrar como é que se serve, quanto mais eu, que já sou daqui, que já sou finito, que já sou pecador, mais ainda eu tenho que me colocar na posição de servo para servir o meu próximo e servir ao reino de Deus. Então, esse reino, representado por pessoas que aí fora se dizem da ralé, pessoas simples, pessoas indoutas, pessoas sem cultura, como muita gente fala aí. Esse reino representado por esse tipo de gente foi que enfrentou Roma, foi que enfrentou, e eles não conseguiam apagar do rosto daquelas pessoas que eles estavam matando o sorriso e o brilho. Uma coisa é você poder tirar da pessoa a sua casa. Eles arrancavam as pessoas de casa, tiravam as mulheres puxando pelos cabelos de casa, matavam, entregavam para as feras, tiravam as suas roupas, tiravam as suas propriedades, tiravam tudo que eles tinham, mas não tiravam de dentro do coração a mensagem do reino, não tiravam do olho da pessoa o brilho por saber
que estavam tendo o privilégio de sofrer pelo reino de Deus. Isso é o que eles jamais entenderão. Eles não entendiam como é que a gente pode massacrar tanto esse crente e ele ainda assim não negar o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa gente, ela enfrentou a Roma, ela enfrentou os leões, eles enfrentaram as armas, eles enfrentaram a crucificação, eles enfrentaram torturas, mas a igreja continuou seguindo e as portas do inferno jamais prevaleceram contra a igreja do Senhor. E eles permaneceram, e eles continuaram ensinando, ele perdoando, fazendo o mal ser bom, usando, não usando das mesmas armas que eles usavam, ao contrário, as armas que eles usavam era o joelho, era a oração, era a súplica, era ação de graça. E a igreja hoje tem esta oportunidade de continuar fazendo conforme os nossos irmãos no primeiro século fizeram. A nossa arma hoje é oração, é súplica, é ação de graças, é perdão, é entrega, é serviço, é servir ao reino de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas nesse contexto aqui, em que Deus fala com a igreja, porque aqui Deus está trazendo uma palavra para a igreja. O anjo fala assim: olha, escreve essa carta e manda para o pastor lá de Éfeso. Manda para o anjo da igreja que está em Éfeso. Eu tenho umas recomendações para ela. E a primeira coisa que Deus fala aqui com eles fala assim: olha, aqui no versículo, capítulo 1, versículo 2: conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança. Não pode tolerar pessoas más, e puseste à prova aqueles que se auto-intitulam apóstolos, mas não são. Vocês descobriram que eles eram impostores. Tens perseverado, vocês têm suportado o sofrimento, esse sofrimento que eu acabei de mencionar aqui, você entende? Deus estava ditando essa carta para João mandar para a igreja de Éfeso. Olha, vocês têm sofrido, vocês têm suportado todos os sofrimentos, todas as acuras por causa do meu nome, vocês não se deixaram desfalecer. Entretanto, eu tenho contra vocês alguma coisa: vocês abandonaram o primeiro amor. É como se Deus estivesse dizendo para eles: olha, igreja, vocês são fortes, vocês são guerreiros, vocês são lutadores, vocês desmascararam os falsos apóstolos. Isso é coisa que não é fácil de fazer. Vocês não toleram os nicolaítas, que era uma escola de pensadores, ou de uma linha de pensamento que defendia o poder hierárquico, ou seja, é aquele que mandava e você tinha que obedecer, né? Aqueles que estavam ali no poder eclesiástico, mandava e você tinha que obedecer. E aí ele diz: vocês têm suportado isso, mas a igreja perdeu a ternura. Vocês endureceram, vocês perderam a ternura, vocês abandonaram o sorriso, vocês abandonaram o primeiro amor. O que faz, irmãos, com que a gente perca a ternura? Ser uma igreja boa, não está dizendo aqui que Éfeso era uma igreja ruim, está dizendo que ela era uma igreja guerreira, que era uma igreja poderosa, uma igreja que desmascarava os falsos apóstolos, era uma igreja forte, uma igreja de lutadores, mas perderam o primeiro amor, perderam a ternura. E eu te pergunto, o que faz com que a pessoa perca a ternura hoje? Pensa aí. O que faz hoje com que você perca a ternura? Em primeiro lugar, aqui do texto, a gente percebe que eles tinham um trabalho árduo. E o trabalho árduo, às vezes, ele faz com que você perca a ternura. Sabe aquele trabalho dolorido? Aquele trabalho difícil de fazer? Se você não tiver uma entrega total a Deus, você vai perdendo a ternura. Você vai perdendo a alegria de fazer aquele trabalho, por ser tão árduo. E esse trabalho árduo é aquele que você trabalha, mas o coração vai ficando frio. Você perdeu o afeto. Você perdeu o primeiro amor. Você perdeu o primeiro entusiasmo por fazer aquilo. Cumprir tarefas é uma coisa,
Servir pessoas é outra coisa. Então o trabalho árduo, ele pode fazer com que você deixe de cumprir tarefa com alegria, ou de servir pessoas com alegria, para apenas cumprir tarefa. E isso é muito perigoso para nós que estamos enfrentando essa pandemia, essa quarentena, de a gente não ser pegado por esse engodo, de ficar apenas cumprindo tarefas e abandonar o serviço por amor. Fazer, por exemplo, fazer um almoço é uma coisa, e contribuir para o momento mais importante de uma família é outra coisa. Uma coisa é uma senhora que faz apenas o almoço por obrigação, outra coisa é a mãe de família que contribui para o momento mais importante da família, quando todos cercam a mesa. Cumprir tarefas não enche o nosso coração, meus irmãos. Cumprir tarefa não nos enche de gozo, não nos enche de alegria. O que enche de alegria é a gente ver que, embora o trabalho seja árduo, mas ainda queima dentro de nós o primeiro amor. Sabe? Que queima dentro de nós aquela chama que ela jamais pode apagar. Você que está aí na sua casa, em nome de Jesus, não deixe que essa chama apague o seu coração. Não deixe que depois disso você se acostume a assistir culto pela internet. Não deixe que depois disso você abra mão de congregar, de vir para a igreja. Você está dizendo: Deus me livre, pastor, já não aguento ficar em casa. Mas às vezes com a luta todos os dias, o trabalho árduo todos os dias, vai esfriando o coração da gente, vai deixando o coração sem afeto, sem ternura, vai endurecendo, a gente vai abandonando o primeiro amor. Conserve, viva em seu coração essa chama acesa, porque quando essas portas se abrirem de novo para o público, você possa entrar aqui nesta casa com voz de júbilo, com voz de alegria, dizendo: eu e minha casa servimos ao Senhor, e alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Glória a Jesus. Então a igreja estava enfrentando pessoas más naquela época, e ela enfrentava essas pessoas. E enfrentar pessoas más, irmão, deixa a gente endurecido, sabia? Sabia que se lidar com gente má, deixa o seu coração endurecido? Você se torna às vezes insensível. Você lida com pessoas que te puxam o tapete. Você lida com pessoas que te dão uma paz do Senhor aqui, mas do outro lado está falando de você. Você lidar com esse tipo de gente faz você se fechar, faz você ficar com o pé atrás a vida inteira, faz você olhar para a pessoa e sempre achar que por trás daquele sorriso tem sempre uma outra coisa, que por trás daquele abraço tem sempre um outro pensamento. Beijo mais carinhoso sempre vai parecer falso. Lidar com pessoas más deixa a gente endurecido, você vai perdendo a ternura. Jesus está dizendo, e ele disse que eles são perseverantes, eles continuam a lutar. Apesar disso, eles estavam lutando, mas lutando sem ternura, lutando sem o brilho do primeiro amor. E para Jesus tem que ser completo, tem que ser com ternura, tem que ser com alegria. O trabalho do Senhor às vezes é árduo, é sim, mas tem que ser feito com alegria, não tem que ser feito com o pé atrás, não tem que ser feito sempre pensando no pior, não. O reino de Deus é esse convite ao sofrimento, e se nós levantamos a mão para Jesus, nós sabemos em quem nós temos crido, e nós vamos continuar apesar de todas as coisas. A igreja diz: olha, vocês são perseverantes, vocês estão lutando, mas sem ternura. Uma experiência, às vezes, religiosa negativa, ela faz a gente se fechar, sabia? Às vezes uma experiência negativa faz você se fechar com os outros. Às vezes você tem uma experiência negativa religiosa, tanto que hoje a gente encontra pessoas aí e diz assim: eu fui na igreja tal e lá não fui recebido bem, então eu não vou mais entrar em igreja nenhuma. Eu esperava que os irmãos daquela igreja fizessem assim, eles fizeram ao contrário, então eu não vou mais procurar a igreja, porque a pessoa se fecha. Só que
quando ela entra num restaurante e ela come uma comida que não foi agradável, ela nunca mais entra em restaurante nenhum? Não, ela vai entrar em outro, ela vai entrar em outros lugares. Só que a esperança, essa experiência religiosa, existe alguém infiltrando por trás. Não, não vai não. É assim mesmo, esse povo é pior do que os outros que estão lá fora. Então, às vezes uma experiência negativa religiosa, ela faz você se fechar. Imagine se a igreja primitiva tivesse se fechado. Imagine se Paulo tivesse se fechado, porque Paulo foi entregado pelos próprios patrícios, pelos próprios compatriotas, aquela gente que estava do lado dele, carregando a pasta, abrindo a porta do carro para ele. Paulo, eu estou contigo, estou aqui, não sei o quê. Essa gente foi a que entregou ele. E ele fala lá em Timóteo, diz, olha, Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males. Sabe? Ele constata esses fatos, mas ele jamais deixou de ter ternura no seu coração. Ele estava preso, mas ele escrevia as cartas dos irmãos que estavam fora. E graças a Deus por ele ter essa ternura, é que hoje a gente tem a primeira de Timóteo, a segunda de Timóteo, Tito, Filemon, a gente tem Tessalonicenses. Que coisa gloriosa é ler a carta aos Tessalonicenses, carta aos Éfesos, que a gente está, aos Efésios, que a gente está aprendendo agora na escola bíblica dominical. Louvado seja o Senhor pelo momento da adversidade, mas ainda que venha essa adversidade, o nosso coração tem que estar com ternura na presença de Deus. A segunda coisa é que a perseguição em nome de Jesus, ela também pode te fazer ficar com o coração duro, porque às vezes você toma chumbo de todo lado, não é? Você toma chumbo daqui e toma dali, aí você cansa, sabe? Às vezes a pessoa cansa, aí o diabo vem e diz assim, olha, você não precisa passar por isso, você já tem sua família, a sua família já não é fácil. Você tem sua família, você tem seus problemas, você tem seus negócios. Entendeu? Você não precisa passar por isso. Você não precisa passar por essa humilhação. Entendeu? Você não precisa passar por isso, você não precisa disso. Aí vem Jesus do outro lado e fala, ó, você está perdendo a ternura. Você está perdendo o primeiro amor. Não faça isso. Quanta gente, Sidney, que está jogando a toalha? Por causa do quê? Por causa da perseguição, por causa do nome de Jesus. Meu irmão, entenda uma coisa. Quando você decidiu a caminhar com Jesus, é perseguição do começo ao fim. E é de fora e é de dentro. E você precisa entender isso, que você não pode jogar a toalha, não. Você não pode dizer, não, vou cuidar da minha vida, agora já chega, para mim já deu. Quando você começa a dizer assim, Deus vai te lembrar aí no seu coração, olha, você está perdendo a ternura, você está abandonando o primeiro amor. E é preciso você levantar a cabeça, como um bom soldado daquele que tomou um capote, e se levantar, bater a poeira, ajustar as botinas, pegar a sua mochila, o seu fuzil e continuar a batalha em nome de Jesus Cristo, porque é para isso que Deus nos chamou. E aí ele vem e diz, lembra-se de onde você caiu, arrepende-te, volta a praticar as primeiras obras. Hoje nós temos a oportunidade de voltar a praticar as primeiras obras, fazer culto doméstico em casa, cantar os hinos da harpa em casa, não é assim? Hoje você cantou bastante hino da harpa em casa, né? Cantar os hinos da harpa em casa, a gente tem a oportunidade de conversar com os nossos filhos em casa. Deus está nos dando essa oportunidade. Você entende isso, meu irmão? Deus está nos dando essa oportunidade de voltar ao primeiro amor. Sabe por quê? Porque todos nós, às vezes, vamos endurecendo o coração, vamos perdendo a ternura, vamos perdendo a graça aos poucos. Sabe por quê? Porque é luta de um lado, temores de um outro, problema de um lado, chumbo do outro, e aí você vai se entrando nessa espiral, descendo, e Deus está dizendo, abandona e volta ao primeiro amor, volta a praticar as mesmas coisas. A gente não volta, aí Ele para o mundo inteiro para que a gente volte para dentro de casa e comece a praticar as primeiras obras e voltar ao primeiro amor. É como se Jesus dissesse assim para a gente, olha, quando foi que você perdeu a ternura? Olha para trás, lembra
É igual a história não a história, o fato de Eliseu construindo lá o rancho dos profetas, e o rapaz perdeu o machado, não foi? Ele cortando a madeira e perdeu o machado, e o machado era emprestado. E aí, quando o Eliseu chama o profeta, e na hora da coisa pega mesmo, a gente chama quem? Chama o profeta, chama o líder. Aí ele chega lá e fala: onde foi que você perdeu? Foi ali. Ali que eu perdi. Entendeu? É preciso dizer, é preciso você voltar a fazer um autoexame e saber aonde é que você começou a perder a ternura. Aonde é que eu comecei a perder o brilho no olho, pastor? Volte, lembra. Você era uma pessoa alegre, você era uma pessoa entusiasmada, de repente você não é mais. Quando foi que você perdeu o seu brilho no olhar? Qual foi o seu castelo que desmoronou-se? Busca aí esse dia, tenta lembrar aí qual foi esse dia em que você tomou uma cacetada grande e quase você não levanta mais. Aí a palavra de Deus vem para dentro do nosso coração hoje e diz: se arrependa, mude a sua mente, cresça, o seu erro já ficou para trás, sua decepção já ficou para trás. Você já está aqui hoje, olha onde você está, você já está aqui hoje. Jesus diz: eu sei o seu passado, eu sei as suas obras. Quando ele começa a falar com a igreja de Éfeso, aliás com todas elas, ele sempre começa dizendo: eu sei as tuas obras. E se ele sabe, irmão, isso é o suficiente para nós. Se ele sabe e ainda não nos matou, é porque ele espera em nós que nós olhemos para trás e comecemos a voltar ao primeiro amor e comecemos a praticar as obras que nós deixamos de praticar. Busca aí qual foi esse dia. É como se Jesus dissesse: eu sei o seu passado, mas apesar disso eu te amo, eu gosto de você, então vem comigo, vem comigo. É como se Jesus dissesse para a gente: irmãos, é tão maravilhoso servir a Deus, que é como se Jesus dissesse para a gente: olha, eu não me iludi ao seu respeito, eu conheço as suas obras, eu conheço a sua vida, sei dos seus erros, mas eu não me iludi a teu respeito, eu amo você, então vem comigo, vamos caminhar, vamos caminhar. E Deus está te convidando para você retomar a caminhada, em nome de Jesus. Vamos caminhar, volta a praticar as primeiras obras, volta a praticar. Hoje, o que a gente pode fazer? Visita? Não, mas pode ligar. Você pode ligar, pode voltar a mandar mensagem no WhatsApp, tem que voltar a ler a Bíblia, voltar a acreditar, voltar a orar, voltar a fazer o seu devocional com Deus. Volta com a maturidade que você tem hoje, meu irmão, porque antes você escorregou, mas hoje você já tem uma outra maturidade, você está mais amadurecido. Volta a praticar as mesmas coisas com a maturidade que você tem hoje, e você vai ver aonde Deus vai te levar. Glória a Deus. E Jesus, ele está sempre fazendo esse convite para nós. Esse convite que ele fez a Éfeso, ele faz para nós aqui hoje à noite. Onde foi que você perdeu a sua ternura? Foi com as lutas da vida, com as lutas da igreja? Foi com o seu grupo de liderados? Foi com o trabalho secular? Foi com a sua família? Você não aguenta mais? Onde foi que você perdeu a sua ternura? Onde foi que seu coração começou a endurecer com relação a certas coisas? Você deixou de acreditar? Onde foi que você perdeu? Aonde foi? E aí ele diz assim: arrepende-te. E essa palavra arrepende-te, ela vem para dentro do nosso coração, porque é uma coisa que não é muito humana, a questão do arrependimento. Até para se arrepender a gente precisa da intervenção de Deus, porque a gente não quer se arrepender, a gente quer ficar segurando na corda do sino. Aliás, eu não lembro qual foi o pastor que deu esse exemplo, disse que o perdão é como um sino, né? E você toca o sino, você pega naquela corda e bate lá o seu pêndulo, e o pêndulo vai batendo na beirada do sino, né? E aí tem gente que quer perdoar, mas não solta a corda.
E aí o sino fica tocando a vida inteira. Perdão é você soltar a corda, porque uma hora o pêndulo vai bater na beirada do sino, você solta a corda, uma hora ele vai parar de bater. Uma hora ele só vai ficar se movimentando, uma hora ele para. O perdão é isso. É você buscar a intervenção divina, mas solta a corda, meu irmão. Porque ainda está fazendo muito barulho na sua mente, no seu coração, essas coisas do passado. E Deus quer te dar novas experiências, hoje, agora, em nome de Jesus. Então, se o tempo livre que você tem hoje, você não pode visitar, mas você pode ajudar alguém pelo WhatsApp, mandar uma mensagem, não é? Se você perdeu a ternura, porque parou de se comportar como quem ama, parou de se comportar como e está se comportando como um indiferente agora, volte a se comportar como quem ama. Não estou perguntando se o seu coração está cheio ou não. É isso que Deus está falando aqui. Jesus não está perguntando, vocês estão com o coração bom ainda para perdoar? Vocês... Não, ele é direto, irmão. Ele diz, arrepende-te e volte a fazer, eu estou mandando, volte a fazer as primeiras obras, volte a praticar o primeiro amor. Porque não tem negociação, irmão. Quando o coração começa a esfriar, não tem negociação com isso. Ou você corta na raiz, ou ele vai te enveredando para o caminho da frieza, para o caminho do descrédito, para o caminho da blasfêmia. E a palavra de Deus hoje nos alerta: se o seu coração esfriar com seu irmão, ele esfria com Deus também. Sabia disso? Sabia que se eu deixo o meu coração esfriar com a Tati, eu vou esfriando com Deus? Não é possível eu ser frio nas minhas relações pessoais e ser quente nas minhas relações com Deus. Isso nunca existirá. Isso nunca pode acontecer. Não é possível. Para eu ter uma relação quente com Deus, eu preciso ter uma relação com meu irmão. Não existe esse negócio de somente na vertical. Tem que ter a horizontal também. Eu tenho que ter um relacionamento bom com os meus irmãos para ter um relacionamento bom com Deus. Deus acontece nas nossas relações de afeto, de amor. Você vai se tornando uma pessoa feliz ou você vai se tornando uma pessoa tanto faz. Tanto faz. Deixa para lá. E aí a palavra de Deus nos diz nessa noite: volta, arrepende-te, olha para trás, vê onde foi que isso começou, volta e se arrepende. E aí ele diz aqui que o que acontece se a gente não se arrepender. Eu já estou concluindo aqui a mensagem. Se não se arrepender, eu vou tirar o seu candelabro, eu vou dar para outro, eu vou tirar a sua oportunidade. Você entende isso? Eu vou tirar. E aí a gente só consegue dar valor depois que a gente perde. Sabia que a gente é tendencioso a isso? A gente só consegue valorizar realmente, de fato, uma coisa depois que a gente perde. E Deus não quer que a gente seja assim. Ele quer que nós valorizemos. Você que está aí na sua casa, você não está sabendo valorizar muito mais agora a questão do congregar? Por que você está sabendo valorizar muito mais agora? Porque você perdeu. Porque agora não lhe é permitido. E eu tenho certeza que quando for permitido que você voltar, você vai valorizar muito mais. O seu culto vai ser totalmente diferente de como era antes. E aí ele diz: se você ouvir o que o Espírito diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você ouvir o que o Espírito está te falando, eu vou te dar a comer da árvore da vida. Esta árvore, já pregamos aqui, que as folhas dela, elas servem como cura para as nações. É como se Deus dissesse: olha, se você se arrepender, eu vou te curar. Eu vou sarar o seu coração. Sabe por quê? Porque o coração petrificado, a falta de ternura, a falta de alegria pelo que se faz, é uma doença. E quando ele diz: olha, eu te darei a comer da árvore da vida, e se essa árvore da vida, as folhas servem de cura, Deus está dizendo: eu vou curar você se você se arrepender. Eu vou sarar, sabe essa lembrança do passado que ainda treme o seu coração? Eu vou sarar isso dentro de você. Eu vou deixar você curado. O povo de Efésios, de tanto lutar, perderam o brilho no olhar e a ternura. Aí Deus vem e diz: para tudo,
Volta onde você caiu e começa tudo de novo. É difícil, irmão, tomar essa decisão de voltar e recomeçar. É muito difícil. Eu já fiz isso umas 2 vezes na vida. É difícil. É difícil você dar o braço a torcer. É difícil você admitir que você errou e você voltar para o lugar de onde você errou e recomeçar do zero de novo. Como é difícil fazer isso. Mas esse é o único caminho que te leva à cura, que te leva a ter o coração sarado. Disso eu estou falando por experiência própria. Pelo fato de Deus me permitir a voltar e começar do zero de novo. Tudo aquilo que eu tinha abortado na minha vida de projeto, meu coração foi se petrificando aos poucos e eu me tornando indiferente. Até que Ele me permitiu, brecou tudo. Deus me fez uma quarentena de 2 anos. E essa quarentena durou 2 anos com porta fechada. Porque tem umas que se fecham, mas ainda fica pingando. E essa nem pingou mais. Logo, o único caminho é arrependa-te e volte. É difícil fazer isso, mas esse é o caminho. E foi por esse caminho que eu decidi entrar. Por isso que eu estou te falando isso hoje à noite aqui. Essa gente do tanto faz, ela não come a árvore da vida, ela come a árvore da morte. Essa gente que não se arrepende, que não entende que o trabalhar de Deus ele passa por esse caminho, ela não come a árvore da vida, ela come a árvore da morte. Mas a gente que se arrepende, essa pessoa que se arrepende, ainda que difícil, ainda que complicado, e volta, a Bíblia diz que ela come a árvore da vida e vive para todo sempre. Faça um pacto com Deus para comer a árvore da vida. Gente para te dar a árvore da morte, tem muitos. Gente para dizer, não volta não, imagina uma pessoa como você pedir perdão, imagina uma pessoa como você voltar atrás, não, jamais. O que vão falar por aí? Gente para te ensinar a comer a árvore da morte tem muitos. Mas Jesus te oferece a árvore da vida, porque ninguém entendeu mais de humilhação como Jesus. Ninguém foi mais humilhado, vituperado como Jesus foi. Ninguém. Nós nos alimentamos da árvore da vida e alimentamos as pessoas que estão à nossa volta da árvore da vida. Nós somos promotores de vida. E esta é a palavra de Deus ao seu coração nessa noite. Deus fala com Éfeso: vocês são gente boa, vocês são guerreiros, vocês são lutadores, vocês defendem essa doutrina, mas o coração de vocês está ficando duro, está ficando petrificado, vocês estão perdendo a ternura. Volte, se arrependam e volte lá de onde vocês pararam. Porque esse é o único caminho para que você possa ter vida e vida com abundância. Porque se vocês continuarem fazendo a minha obra, o meu reino, desse jeito, vocês vão comer a árvore da morte. Vocês vão morrendo aos poucos. E não é para isso que eu chamei vocês. Está vendo como Deus é amoroso? E essa carta de Éfeso, ela serve muito para nós hoje aqui à noite. Quem fala aqui, irmãos, nessa carta, não é João. É aquele que tem toda a autoridade no céu, na terra, no inferno, sobre os espíritos, sobre potestades, sobre vírus, sobre coronavírus, sobre tudo. Quem está falando aqui é Jesus, a maior autoridade universal, falando com aquele que tem autoridade na congregação. Ele está dizendo para ele: olha, arrependam-se. E se você entender essa palavra, você vai comer hoje a árvore da vida, e as suas folhas servem para cura. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te faça prosperar. Mas essa prosperidade cristã do Evangelho, ela sempre passa pelo caminho da humilhação. Se você é uma pessoa que não está disposta ou disposto a voltar atrás, a fazer o que deixou, não quer dar o braço a torcer, sinto muito, mas não é a árvore da vida que você vai comer. Agora, se você é uma pessoa que está disposta a ouvir a voz de Deus e a dar razão àquilo que Ele fala, porque Ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você é dessa pessoa que vai ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, ainda que doa, você vai voltar e vai se arrepender e vai voltar a praticar as mesmas coisas lá de onde você parou.
E aí a palavra de Deus diz que o Espírito Santo vai te sarar e vai te tornar apto para que através da sua ferida sarada e curada, você possa curar os outros. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude em nome de Jesus Cristo. Quero agradecer aos irmãos que estão aqui conosco, que têm nos ajudado, que têm orado conosco, que têm nos abençoado com mensagens, né? De vez em quando manda uma mensagem para mim, manda alguma coisa, e Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Vamos continuar nos ajudando. E se o seu coração começar a perder a ternura ao longo da estrada, Jesus diz assim: ei, tá uma coisa errada aí, dá uma paradinha, para tudo, vê o que aconteceu de errado, né? É como você ir dirigindo um carro na estrada, de repente um barulho estranho, você não vai continuar a estrada com aquele barulho estranho, você para e vê o que aconteceu. E aí, se for preciso, você chama um mecânico, ou você mesmo pode sanar alguma situação, algum problema, mas você não continue a caminhada se alguma coisa ficou não resolvida no passado. Volta lá, resolve tudo aquilo e Deus vai te dar graça. É dolorido? É, mas esse é o caminho, não existe outro. Eu não estou aqui para fantasiar o Evangelho. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa noite, por esta palavra. É uma palavra que ela nos anima, ela sempre nos anima. A palavra de Deus, quando ela encontra um coração receptivo, embora ela seja de conserto, mas ela anima. Ela anima porque você se diz assim: não, eu preciso. Você faz aquele autoexame e diz: não, tem alguma coisa errada, eu preciso saber o que é e eu preciso consertar. Que você possa fazer isso. Aproveite essa oportunidade que Deus está te dando. E não tenha medo do futuro não, meu irmão. Não tenha medo das caretas que a vida faz, não. Nós venceremos em nome de Jesus Cristo todas as coisas. Porque Jesus pediu apenas uma coisa para nós: tenham bom ânimo. O que é bom ânimo? É um ânimo alegre. É um ânimo bom. Bom ânimo. Sabe? A gente enfrenta a vida com bom ânimo. Não é na expectativa do pior. Embora o que você veja seja só pior, mas a sua expectativa no seu coração é de coisas boas. O ânimo tem que ser bom. Então, esse ano, não é que ele disse: eu vou encher você de bom ânimo. Ele disse: tenha um bom ânimo. Não é? Esse bom ânimo tem que sair daqui de dentro. E ele só sai aqui de dentro se tiver uma comunhão com o Pai. Que Deus te abençoe nessa noite. Você que está na sua casa, que Deus abençoe. Ore comigo em nome de Jesus. Pai glorioso e eterno, nós te louvamos nessa noite por tua presença, por tua palavra, Senhor. Palavra que sara, que cura, que orienta, que dirige. Senhor, palavra que conserta, palavra que faz a conversão da minha vida, da minha alma. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos tornar perceptível a voz do teu Espírito Santo, que nós venhamos estar sensíveis à voz do Espírito quando ele fala na igreja. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, não nos deixa perder-nos em nossos pensamentos, em nossos caminhos, às vezes, ó Pai, com o coração petrificado, empedernido, endurecido, Senhor. Não deixa nós perder a ternura, não deixa que as lutas da vida, o trabalho árduo, Senhor, venha tirar dos nossos olhos o brilho, venha tirar dos nossos lábios o sorriso, venha tirar da nossa boca o cântico de louvor a Deus, mas que possamos estar na tua presença, sempre em novidade de vida, sempre em adoração por aquilo que o Senhor é. Em nome de Jesus, ó Pai, ajuda os teus filhos, cada família acompanhando esse culto agora, os seus lares. Tome em tuas mãos, abençoe, Pai, supre as necessidades, abre as portas, faz o milagre acontecer. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu sei que tem irmãos, meu Pai, com as contas apertadas, dizendo: Deus, o que eu vou fazer? Senhor, seu socorro desse teu filho agora, meu Pai. Abre no meio dessa escuridão uma luz e traz um clarão para que o teu filho possa enxergar a oportunidade e a bênção que chegará na sua vida. Em nome de Jesus, ó Pai, toma nas tuas mãos a nossa vida. É o que oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai Celeste,
e a doce consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, e os que creem digam amém. Deus abençoe, muito obrigado.